Para um novo olhar sobre a existência, para aprofundar a sua fé racional e para expandir a sua consciência. Cada reflexão, um passo adiante. Para entendimento, mais amor e caridade. Este é o convite do Pense Nisso. Deixe a doutrina espírita transformar a sua jornada. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Queridos amigos e amigas da Rádio Web Meimei, estamos de volta com o nosso Pense Nisso. Essa crônica que tem por objetivo levar algumas informações importantes para a sua reflexão. Este programa de hoje estaria destinado a um tema muito interessante, muito importante, que é o tema da adoração e ação. Nós sabemos que as religiões, de uma maneira geral, elas se dedicam preferencialmente à adoração. Adorar significa prestar culto, venerar, admirar, tudo aquilo que pode revelar a nossa admiração, nossa veneração por entidade superior, no caso Deus, é uma adoração. Então, as religiões, de uma maneira geral, elas concitam os seus fiéis a fazerem adorações constantes, através de cultos. Isso não é novo, isso é tão antigo quanto a humanidade. A ideia e a prática da adoração vieram de tempos mais recuados. Isso deve ter acontecido bem antes da civilização, há mais de 1 milhão de anos, quando a vida humana ainda se limitava ao contato direto com a natureza. E o ser humano, para sobreviver, tinha que disputar alimentos, até mesmo com os animais. Era uma vida extremamente difícil e, sobretudo, curta, porque as pessoas não viviam muito tempo. Quer atormentados pelo mal das doenças, das epidemias, que muitas vezes levavam a óbito milhares de pessoas, quer justamente por essa luta constante diária para conseguir o alimento, o homem, o ser humano, a mulher viviam pouco tempo. Nunca houve um povo ateu, é o que diz Allan Kardec em suas obras. Os povos mais antigos, que nós temos notícia através da história, das pesquisas da história, tinham seus deuses. E a ideia da existência desses deuses se deveu ao fato de um homem se sentir extremamente limitado, impotente mesmo, diante das forças da natureza. Quem somos nós diante das forças da natureza? Estamos vendo isso a todo momento. Chegamos aqui ao século XXI, estamos sendo ameaçados pela própria natureza. Vejam o que está acontecendo com o clima. Vejam os desastres naturais que ocorrem em todo lugar do mundo. Frio, calor, a neve, tempestade, os vulcões, os terremotos, tsunamis, tudo isso é natureza. Quem somos nós? E essa impotência do homem diante da natureza já se sentia desde os tempos imemoriais. E assim, eles tentavam compreender o mundo e a origem de tudo isso. De onde vem? De onde vem a natureza? Quem criou? De onde vem a luz do sol, a chuva? Por que ao dia se sucedia sempre à noite? Como nasciam as plantas? E como eram os animais? E os terremotos? Que nós falamos aí, as tempestades, as endemias, tudo isso fazendo milhares de vítimas a todo momento.
Afinal, diante de tantos fenômenos que podiam acontecer e aconteciam a qualquer momento, causando muitas vezes verdadeiras devastações, muito sofrimento nas populações, que poderes sobrenaturais, ou seja, que poderes que estão acima da natureza, causavam tudo isso. Aí vem justamente o conceito do sobrenatural, aquilo que está acima da natureza. A primeira fase do pensamento religioso, nós podemos dizer assim, quando o homem pensou em religião, ou seja, quando que ele pensou em fazer adorações, reverenciar seus deuses, justamente quando ele percebeu a ação desses poderes da natureza. Então ele passou a reverenciar diretamente a própria natureza, achando que ela era uma deusa. A floresta, a montanha, o rio, o mar, e até mesmo certos animais tinham poderes que eles atribuíam, poderes sobrenaturais. Essa é a chamada fase do animismo. Animismo, quer dizer, eles davam vida aos seres, à natureza, aos seres da natureza, como se eles tivessem vida mesmo. Por exemplo, a montanha, a árvore, os animais. E vem então depois uma fase religiosa propriamente dita, quando o ser humano passou a acreditar que havia seres sobrenaturais que manipulavam a natureza e que faziam da natureza aquilo que eles queriam. A esses seres é que nós damos o nome de deuses. Os deuses. Um historiador que viveu na época de Kardec, chamado Fustel de Coulanges, tem um interessante livro chamado Cidade Antiga, que na verdade, por esse livro, ele tá mais preocupado com a questão do direito, do nascimento da ideia dos direitos humanos. Mas nesse livro, ele mostra como nasceram as primeiras experiências religiosas. E dessas experiências religiosas é que realmente se deu o sentido que hoje nós temos religiões. Foi uma fase anterior mesmo à formação de tribos, que as tribos surgiram quando as famílias se agregaram, formaram grupos que lutavam pela sobrevivência. Mas antes de formar esses grupos, as tribos, eles viviam isolados, as famílias viviam isoladas. E o homem já sepultava e homenageava seus mortos. E ele acreditava na continuidade da vida após a morte, porque eles deixavam à beira do túmulo alimentos e pertences que seriam aproveitados pela pessoa que morria num outro mundo, numa outra vida. Acreditava que se o morto não fosse homenageado pela sua família, ele passaria a ser uma alma errante, sofredora, ficaria perdido no mundo. Porque para eles, para o homem dessa época, o mais importante eram as relações afetivas que se formavam entre as pessoas da mesma família. Da importância de se fazer a homenagem aos mortos, a adoração dos mortos, a homenagem aos antepassados surgiu daí, que existe até hoje nas religiões orientais. A crença na continuidade da vida foi reforçada pelos fenômenos mediúnicos, como as aparições de pessoas que já teriam morrido, movimentação espontânea de objetos, incêndios espontâneos, vozes diretas que se ouviam. De onde nós tiramos isso?
da própria antropologia. Os antropólogos, estudando as comunidades antigas, que têm ainda os seus remanescentes, até hoje, em determinados pontos do planeta, como os aborígenes lá da Austrália, como os índios, como as tribos da África, ou mesmo dos índios americanos, ou mesmo dos índios brasileiros. Eles trazem dos antepassados determinadas informações que foram passando de geração em geração e que constitui, então, o cerne da crença que eles adquiriram e que eles passam para os atuais homens dessa época. Nesse período antigo, eles acreditavam que os mortos homenageados, em geral, passariam a ser protetores dos vivos. Daí surge a ideia de proteção, espírito protetor, anjo guardião. Surge lá no passado, não exatamente com esse nome, mas com essa função, esse papel de proteger a família. Nesse período de religião familiar, cada família tinha seus protetores espirituais com poderes especiais. E foi a esses protetores que se deu o nome de deuses. Veja bem, quem eram os deuses? Os protetores, os espíritos protetores. Quando se começaram a formar as tribos. Mais tarde, o aparecimento das cidades, que demorou mais um pouco. Abraão, da Bíblia, que passou a ser chamado Abraão, e morava na Caldeia, em Ur, na Caldeia, com a sua família. A família não era só os consanguíneos, eram os agregados também. Eles adoravam Yahvé, ou Javé, ou Jeová, como se quiserem, que era o Deus protetor da sua tribo. Todas as civilizações antigas tinham suas religiões e seus deuses. Se você consultar a história antiga do início da civilização, mais de 10 mil anos atrás, você vai encontrar na formação dos primeiros povos essas ideias nos hebreus, com seu Deus Jeová, o Yahvé, atuando diretamente na vida do povo, controlando os cerimoniais de adoração, e intervindo na realização das guerras com outros povos. Naquela época, as guerras surgiam na disputa das terras, como aconteceu com os hebreus, o povo que deu origem aos judeus, de Jesus, que passou a entrar em conflito com aqueles que também ocupavam ali um pedacinho de terra junto à margem do Rio Jordão. Todos queriam terras férteis. E a necessidade da sobrevivência obrigavam a lutar pelo domínio, pela posse dessas terras. Nos primeiros livros da Bíblia, quando os hebreus, chamados povo de Israel, se instalaram à margem do Rio Jordão, cerca de 18 séculos antes de Cristo, ou seja, 1.800 anos, nenhuma decisão importante era tomada sem ouvir os deuses. Nenhuma. E cada povo tinha seus próprios deuses. E o povo hebreu tinha por único Deus o Deus de Abraão, que não se cansava de dar ordem através de quem? Quem foi o grande interlocutor de Deus? Quem foi aquele que trouxe as grandes mensagens? Moisés. Moisés. Uma fase muito difícil para a história da humanidade. Na Bíblia, por exemplo, quando pequenos povos disputavam terras à margem do Rio Jordão, como acabamos de dizer, nós vamos ver Moisés preocupadíssimo em atender à vontade de Jeová, ou Yahvé,
para garantir a obediência das leis e, ao mesmo tempo, combatendo os deuses dos outros povos, dos povos vizinhos, principalmente os filisteus. Os grandes inimigos dos hebreus, dos povos de Israel, foram os filisteus. E os filisteus tinham seus próprios deuses. As guerras eram feitas em nome dos deuses. Cada deus queria ter a sua exclusividade, como fez Yahvé quando ordenou a Moisés. Está lá, capítulo 20 do Êxodo: não terás outros deuses diante de mim. Era a ordem. Bom, isso aí é uma fase importante da história, porque é a base de toda a história. Daí nasce esse povo, que começou lá em Abraão, e vai se consolidando através de Moisés, de Josué, de outros profetas, ao longo do tempo, até chegarmos em Jesus. E embora Jesus de Nazaré tenha nascido no seio de um dos povos mais religiosos do mundo, que é o povo hebreu, que é o povo judeu, hebreu, ele criticou vários pontos da religião ao proclamar seus próprios conceitos. Jesus não tinha as mesmas ideias, por exemplo, dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos samaritanos, nem dos essênios, que eram segmentos religiosos daquele povo. Não havia uma religião única. Haviam vários segmentos da mesma religião. Ao invés de acatar a ideia da ira de Deus, que foi a que predominou nos tempos de Moisés, quando se voltava para destruir o inimigo, Jesus substituiu pela ideia do amor de Deus, que proclamava o amor até mesmo aos inimigos. Vejam que mudança radical. Mudança radical. 180 graus. Ao invés de conceber Deus como um rei implacável, que não hesitava em castigar ou matar os desobedientes, Jesus ensinou um Deus bom, um Deus misericordioso, que mandava o sol para os bons e para os maus, que mandava a chuva para os justos, para os injustos. E ao conceber um Deus que mandava odiar os inimigos, matando ou massacrando sem piedade, isso lá no tempo de Moisés, ele ordenou que concebesse um Deus que ordenava que nos amássemos uns aos outros, não que nos odiássemos ou que nos matássemos uns aos outros. Ao invés de prosseguir com a concepção de um Deus rei distante de nós, ele preferiu dizer que Deus é Pai, que está com cada um de nós, que podemos falar com Ele na intimidade do nosso quarto. Ao invés de apresentar um Deus rei que manda matar a mulher que pratica o adultério, ele defendeu a ideia de que ninguém deve julgar seu semelhante. Não julgueis para que não sejais julgados. Para Jesus, diferentemente do que diziam os antigos, o verdadeiro amor a Deus não se revela apenas em ritos de adoração, em rituais e celebrações pomposas, mas no exercício do amor ao próximo, que cada um de nós pode se entregar por meio da prática do bem. Para Jesus, esse amor se revela não propriamente nos cultos, de louvores, como faziam os fariseus, mas na atitude e gesto de amor ao próximo, como fez o samaritano da parábola. O sacerdote e o levita eram homens que atuavam no templo, enquanto que o samaritano nem ao templo ia. Daí porque, mesmo sem se entregar ao cerimonial de adoração, entre esses três, somente o samaritano revelou o verdadeiro amor ao Deus, ao demonstrar amor ao próximo,
ao samaritano ferido, que ele nem conhecia, era um desconhecido, e que foi abandonado no caminho. Em doutrina espírita, conforme lemos no Livro dos Espíritos, os atos valem mais que as palavras. E como dizia Teresa de Calcutá, freira católica, há maior amor, há mais amor nas mãos que ajudam do que nos lábios que oram. Adorar, segundo os Espíritos, é elevar o pensamento a Deus, mas fazer isso com sentimento e não apenas com os lábios. Isso não quer dizer que a oração falada não tenha valor, ela tem valor, mas desde que realmente envolva o sentimento a Deus no coração e a pessoa não fique apenas na oração, ela pratique a boa ação para dar sustentação à sua oração. É a ação que dá sustentação à ação. Podemos dizer que não basta orar, como diz Teresa de Calcutá, é dispensável movimentar-se em direção ao necessitado. E não só quem necessita de bens materiais, mas principalmente aqueles que necessitam de espiritualidade, de acolhimento, de compreensão, de perdão. É por isso que no Espiritismo aprendemos que a caridade começa em casa, no relacionamento com as pessoas com quem convivemos, no trato diário com os estranhos e na atitude de responsabilidade diante da coletividade onde todos vivemos. Pense nisso. Chegou a hora de encerrar mais um Pense Nisso com José Benevides Cavalcante. Em cada questão, uma resposta. Um novo tema te espera na próxima terça, às 9 da manhã. Se você perdeu o programa, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas e você pode nos ouvir a qualquer momento em www.radiomeimei.com.br. Se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo programa.